Glória a Deus, eu cumprimento a cada um dos nossos pastores, professores da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que vos dê graça, alegria e uma vida de plena paz, de gozo elevadíssimo na presença do Senhor Jesus. Graças a Deus nós já estamos aqui em 1/3 da nossa revista, né? Como o tempo passa rápido. Já iniciamos a nossa revista há poucos dias atrás e já estamos na 4ª lição, e nesta lição de hoje nós vamos estudar sobre Cristo na Trindade, né? Então é uma aula muito importante na qual nós iremos nos debruçar aqui já na página 18, estudo de número 4, intitulado de Cristo na Trindade. Sem delongas, vamos passar para o textuário que diz: chegai-vos a mim, ouvi isto, não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali, e agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Aqui nós temos uma clara afirmação trinitária, desde o Velho Testamento, talvez seja um dos textos que mais mostram com clareza a trindade de Deus expressa, né? Deus, o Filho e o Espírito Santo sendo revelados aqui em Isaías 48:16. Na verdade aplicada, nos diz que, embora Deus seja um só, ele se constitui de 3 pessoas unidas desde a eternidade, como Pai, Filho e Espírito Santo. Meu amado professor, já no comentário introdução, eu peço para que você explique para o seu aluno que a palavra trindade, o termo trindade, não aparece na Bíblia literalmente falando, né? Mas que ele se apresenta doutrinariamente, né? A palavra trindade ela foi grifada pela primeira vez por Tertuliano no 2º século antes de Cristo, e trindade vem da palavra latina trinitas ou trinitas, que significa triunidade, em que se definiu a ideia de que Deus, embora seja um só, ele está composto de Pai, Filho e Espírito Santo, vivendo como um único ser, que é composto de 3 pessoas. E essa doutrina ela foi, de fato, então ali completada no ano de 325, no Concílio de Nicéia, e ali então a doutrina da Trindade ficou estabelecida, onde se diz que a doutrina da Trindade é a crença de que de um Deus que subsiste em 3 pessoas, né? E que essas 3 pessoas são coiguais, coeternas e consubstanciadas. Agostinho de Hipona ele dizia: nós cremos na Trindade, na unidade, e a unidade na Trindade, sem confundir as pessoas e sem separar as substâncias. Agostinho de Hipona também dizia que no Pai está a unidade, no Filho está a igualdade e no Espírito Santo está a harmonia entre a unidade e a igualdade. Então, a verdade cristã está alicerçada no fato de que Deus ele é um ser único, mas que se compõe de 3 pessoas, e que essas 3 pessoas são distintas, mas unidas por uma única natureza indivisa. E essa doutrina, por mais difícil de compreendê-la, nós a aceitamos simplesmente porque temos fé na palavra de Deus e pelo testemunho apresentado nas Escrituras como sendo uma verdade da qual nós jamais podemos nos dissociar. Tópico 1.1 nos diz que Deus é uma trindade. Augustus Hopkins Strong, um dos maiores teólogos do século XIX, ele nos diz que se nós formos olhar no âmbito racional, a revelação, a razão, a racionalidade, a lógica vai nos revelar apenas, vai nos mostrar apenas um Deus. A lógica filosófica nos diz que é impossível que 2 corpos ocupem o mesmo espaço, mas a lógica da fé, né, nos dizem que esse mesmo Deus, que é um só, ele se compõe de 3 pessoas ocupando o mesmo espaço, o mesmo núcleo da divindade, e que essas 3 pessoas formam a essência e a totalidade do único e verdadeiro Deus. Então, é a revelação que nos mostra a Trindade. Por quê? Porque Deus ele não está isolado no universo de si mesmo, pois mesmo ele sendo um só, ele, em sua união hipostática, em sua composição trinitária, ele se divide em 3 pessoas distintas e
que se une por uma única natureza. A natureza de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é uma única natureza, é uma única essência e é uma única substância. Como nós vamos explicar isso, eu não sei te dizer, mas eu sei te dizer que esse mesmo Deus é único, mas que esse único Deus, ele se apresenta como Pai, Filho e Espírito Santo. Essa doutrina preserva o monoteísmo bíblico? Preserva o monoteísmo bíblico, porque todos nós acreditamos que Deus é um só. Né? O Velho Testamento revela que Deus é um só. O Novo Testamento categoricamente continua mostrando que Deus é um só. Mas o próprio Deus se encarrega de dizer que, embora eu seja um só, eu me componho de Pai, Filho e Espírito Santo. E essas três pessoas são coiguais, coeternas e consubstanciadas no supremo ser, no núcleo da divindade de Deus, né? E essas definições expressam a verdade crucial de que cada pessoa divina é plenamente Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Três pessoas em uma essência divina. Aqui, quando nós falamos de três pessoas em uma única essência, é simplesmente para que nós possamos desconstruir a ideia de triteísmo, como o mormonismo, por exemplo, ensina, que no céu existem três deuses separados por essência, e separados por substância e também por natureza, que cada Deus que existe no céu, desses três deuses que lá existem, segundo as seitas, são três deuses separados por três essências e por três substâncias. Isso é um triteísmo clássico, mas nós jamais vamos admitir essa ideia de que existam três deuses. Nós estamos dizendo que existe um único Deus que se constitui de três pessoas e que essas três pessoas formam um único ser, né, que se compõe da mesma natureza, da mesma essência, dos mesmos atributos e da mesma substância. Nós não podemos dizer que Deus está separado, embora Deus seja distinto, que ele esteja separado de si mesmo, né, como se fosse três deuses. Isso jamais pode ser aceito. Também nós não vamos dizer que isso é um subordinacionismo. A doutrina da Trindade não é um subordinacionismo, porque o Espírito Santo e Cristo, eles não são criaturas de Deus, né? Criaturas por meio de quem Deus executa os seus propósitos. Jamais nós vamos dizer isso. Este subordinacionismo coloca, de fato, o Filho e o Espírito Santo apenas como criaturas do Pai, mas eles vivem em plena coigualdade com Deus, né, sem contradição alguma. Também nós não vamos dizer que essa trindade é uma trindade modalista, que não existe Filho ou Espírito Santo e que Deus é um único Senhor, um único Deus, que ele, em sua prosopon, em sua multiface, se apresenta ora como Deus, ora como Filho e ora como Espírito Santo. Nada disso. Aqui nós entendemos que dentro do plano da salvação, nós entendemos que Deus ele se revela como o Pai, outra hora Deus revela o Filho, em outro momento Deus nos revela o Espírito Santo, e que o Espírito Santo nos revela Cristo, e que Cristo nos revela Deus. Então, há uma teoria de continuidade infinita, tanto na obra quanto na manifestação e também no aspecto de cada pessoa da Trindade. Então, os três, embora sejam um só em natureza, eles são três pessoas distintas, mas essa distinção não é uma distinção de natureza, apenas de pessoalidade. Porque isso aconteceu para levar a cabo o plano da salvação. Então não há qualquer distorção do ensino bíblico enfatizar que Deus tem uma natureza que é compartilhada integralmente com o Pai e o Espírito Santo, porque na eternidade os três são iguais desde a eternidade em poder, glória e majestade, mas eles são distintos em manifestação e aspectos, e todos agem em perfeita sintonia. Mas não foi o Pai que se tornou carne, porque aí nós teríamos um patripacianismo, né, e esse Pai teria que morrer na cruz, é impossível nós pensarmos isso, nem o Espírito Santo também que morreu na cruz, mas curiosamente na crucificação,
2 Coríntios 5,19, Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, e Hebreus 9,14 nos diz que este mesmo Cristo, em que Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo, estava na cruz, e quando este Cristo estava na cruz, ele estava se oferecendo a Deus através do Espírito Santo, também chamado de Espírito Eterno. A unidade na Trindade. A unidade composta de Deus ela é dinâmica, né? É algo fluido, é algo contínuo, embora seja estática em sua forma de agir, mas em sua forma de ser, mas é dinâmica na sua forma de agir. Então, aqui a doutrina da pericorese nos fala de três pessoas que estão intimamente envolvidas uma na outra e que essas pessoas elas se interpenetram mutuamente no núcleo da divindade. O nome Elohim, por exemplo, é chamado de plural majestático, né? Porque nos mostra Deus ali convidando outras pessoas para fazerem parte da criação. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não estava falando isso para os anjos, porque os anjos não participam da criação. Ele disse também, quando o homem caiu, o homem se tornou como um de nós. Deus está comunicando com outras pessoas ali. E também em Gênesis 11:26, quando o pessoal lá da Babilônia, ali na Torre de Babel, queria ficar num único lugar debaixo do céu, em desobediência à ordem de crescer e se multiplicar e espalhar-se pela terra. E Deus, vendo tamanha ousadia dos homens, ele diz, desçamos lá nesta torre e confundamos as línguas. E ali então já mostra novamente que Deus está falando com outras pessoas para ir ali e confundir as línguas na terra de Siná. Então, isto remete-nos a uma pluralidade em Deus, vista também lá no livro de Isaías, quando ele diz, a quem enviarei e quem há de ir por nós. Isaías 48:16 também nos diz, o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Mais uma vez nós vemos aqui Jesus se declarando como enviado de Deus, e que esse mesmo Deus, enviando ele como filho, também enviou o seu Espírito Santo, né? Tal fato nos leva a crer que o mesmo Deus que parece dizer e fazer tudo sozinho, né, ele diz e faz por meio de outras duas pessoas divinas que vão se revelando progressivamente no Novo Testamento, até que essas três pessoas sejam demonstradas como Cristo e o Espírito Santo. Isso tudo aconteceu porque Deus vai se revelando devagar para a humanidade, simplesmente para não deixar o povo com a cabeça confundida. No Velho Testamento existia uma cultura mesopotâmica em que os filhos de Israel estavam inseridos na ideia de que existiam vários deuses. E Deus já inculca desde Deuteronômio 6:4 que existe um único Deus e um único Senhor. Isaías também diz que fora dele não há Deus. Ele diz, antes de mim mesmo nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum outro haverá. Então, o Senhor Deus, ele é o único Senhor, é o que está escrito em Deuteronômio 6:4. Mas, para não confundir a mente dos israelitas, é que ele se revela assim. Com o passar do tempo, o Espírito Santo começa a encher a vida dos profetas, a vida dos juízes, a vida dos reis de Israel. Os filhos de Israel vão tendo ali essa maturidade de ver o Espírito do Senhor agindo poderosamente para livrar o povo de Israel das suas angústias e para que ele pudesse usar os seus servos no passado para realizar os grandes milagres que eles realizaram. Depois vem Cristo no Novo Testamento, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo, e tudo aquilo que Cristo diz e faz, ele faz por meio do Espírito Santo, e Deus, através disto, se manifesta de uma maneira totalmente completa para a humanidade. Através de Cristo e do Espírito Santo, Deus termina a revelação do seu supremo ser à humanidade. Tópico 2, o Filho nos revela a Trindade. Tópico 2.1 diz que Cristo comunica a tripessoalidade de Deus. Os nomes Pai e Filho juntos, irmãos, só vai aparecer realmente após a encarnação. É o Filho quem nos revela o mistério da divindade.
né? Pois o Pai, no Antigo Testamento, ali na consciência dos israelitas, no imaginário, no ideário dos israelitas, eles não imaginavam que no céu existisse o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas, como Deuteronômio 6,4, o Shema do povo de Israel, Deus dizia: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E ali, então, o Pai, no Antigo Pacto, é visto apenas como o único Deus, o Espírito Santo apenas como uma emanação de Deus, como uma força de Deus, como um vento impetuoso, né, que vinha sobre todos os teus servos ali e realizava grandes prodígios. Mas, vindo Jesus, ele se identifica como sendo o Filho de Deus. Ele se identifica como sendo uma pessoa co-igual ao Pai, quando ele diz: eu e o Pai somos um. João também, ele diz para Filipe: como você pede para que eu vos mostre o Pai, isso vos basta. Você não crê, Filipe, que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Cristo mostra que há uma união de coigualdade entre ele e o Pai, né? Mas quando Cristo vem, além de se mostrar como uma pessoa tão divina quanto o Pai, ele acaba de revelando também aos filhos de Israel que aquele Espírito Santo, que mais parecia ser um vento impetuoso ou um poder dinâmico, ele é, na verdade, uma outra pessoa, né? Como o Pai e também como o Filho. Por isso é que em João 14,16, Jesus diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro Consolador. Nesta frase de Jesus, nós vemos a Trindade. Ele diz: eu, o Filho, rogarei ao Pai que vos envie o Espírito Santo, o outro Consolador. Então, ele está nos mostrando que há três pessoas em Deus. Nele entendemos, na revelação de Cristo, nós entendemos que Deus é composto de três autoconsciências e que essas autoconsciências, elas, embora sejam distintas, mas elas não estão distantes, mas que essas três autoconsciências, esta pessoa de Deus, não são três divindades. Uma única divindade, né, que se reveste de três pessoas, que essas três pessoas formam a totalidade de um único Deus Todo-Poderoso, que se relaciona mutuamente entre si em ordem de pessoalidade, né? Então nós temos a revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós não dizemos que por causa desta ordem, né, que há uma subordinação eterna. Nós vemos que há uma subordinação temporária e condicional por causa do propósito da salvação. Nós vemos vários textos das Escrituras Sagradas nos mostrando que o Espírito Santo, que Cristo, ele veio para fazer a vontade do Pai, que o Pai é maior do que ele, e nos mostra também que o Espírito Santo veio para glorificar Jesus, né? E também é subordinado tanto a Cristo quanto ao Pai, mas isso só no plano da salvação, chamado de economia da salvação. Mas aí nós vamos entender que Deus e Jesus e o Espírito Santo, eles são plenamente iguais, embora sejam distintos em obra, manifestação e aspecto. Tópico 2.2, a interação divina a partir da ótica do Filho. Antes da ascensão, Jesus determina que os discípulos vão ao mundo e façam discípulos, batizando em nome das três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ao fazer isto, Cristo, de uma forma maravilhosa, traz um deslocamento. Ele nos mostra que Deus, mesmo sendo um só, ele é composto de três pessoas e que essas três pessoas existem uma coigualdade absoluta, não é uma coigualdade ou igualdade relativa, mas é uma igualdade absoluta. Ele está dizendo: olha, batizem as pessoas que crerem no meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que Cristo quis demonstrar? Que a obra da redenção completa, ela só é completa quando realizada na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A bênção apostólica, 1 Coríntios 13, diz que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós. Então, Paulo ali nos mostra na bênção apostólica também que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo como um só Deus, mas como três pessoas distintas. 1 João 5,7 também o apóstolo diz que três são os que dão testemunhos no céu: o Pai,
a palavra e o Espírito Santo, e que esses três são um só. Portanto, é o Filho quem nos mostra com maior destaque a divindade de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Cristo é a imagem do Deus invisível, né? E que ele, então, é a expressão exata do ser de Deus. Hebreus também diz que Cristo é a expressão, a imagem exata do ser de Deus. Então, nós aprendemos que quem vê o Filho também vê o Pai. E que ambos, né, tanto o Pai quanto o Filho, eles são conhecidos e eles também operam por meio do poder do Espírito Santo. Então, há um desenvolvimento gradual desta manifestação gloriosa de Deus em três pessoas, e quem nos traz esta revelação residual, essa revelação material de que o Deus Todo-Poderoso, ele se relaciona conosco em ordem de tripessoalidade, é o próprio Jesus. Jesus que tem a total condição de nos revelar quem é o Pai. Cristo é o revelador da Trindade. Então, nos ensinamentos de Cristo que o Espírito Santo é conhecido como pessoa, porque no Velho Testamento era apenas conhecido como Ruá. Não é isso? Os evangelhos e as cartas dos apóstolos nos declaram que o Espírito Santo tem participação total, integral no ministério de Jesus, indo desde o processo da encarnação, da morte, da ressurreição. E a Bíblia nos diz claramente que Cristo, quando ele se esvazia da sua glória, ele passa a depender única e exclusivamente do poder do Espírito Santo, mesmo ele não aniquilando a sua divindade, mas ele se diminui para caber dentro da humanidade, deixando em stand-by todos os atributos que ele tinha na eterna glória, né? Estando todos ali com ele, mas ele não querendo fazer uso deles para depender única e exclusivamente do poder do Espírito Santo. Então, tudo aquilo que ele faz, o seu nascimento, morte e ressurreição, os milagres que ele opera são vistos como procedentes do Pai e também do Espírito Santo. Então, a Bíblia inteira nos mostra que há um movimento sinérgico, um movimento conjunto na divindade, de modo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se apropriam conjuntamente das obras uns dos outros sem contradição alguma. O Pai é criador, o Filho é criador, o Espírito Santo é criador. O Pai é redentor, o Filho redentor, o Espírito Santo redentor. O Pai aplica a salvação, o Filho aplica a salvação e o Espírito Santo aplica a salvação. Todos esses conceitos nós vamos encontrar no Velho Testamento de uma maneira muito clara, de uma maneira muito distinta. Tópico 3.3, Cristo é o mistério oculto em Deus desde a eternidade. A Bíblia diz que Deus se manifestou em carne. Com isso, nós não estamos evocando a doutrina do patripacianismo, mas estamos dizendo que o Filho de Deus, o eterno Verbo pré-existente, que vivia com Deus desde a eternidade, ele se esvazia da sua glória, assume a natureza humana, e morre na cruz para nos salvar. E como Deus, Cristo não era a primeira criatura de Deus, como ensinada pelo arianismo, mas que ele era unido ao Pai por um único Espírito e por uma natureza indivisa. Paulo ensina que Cristo é o mistério que esteve oculto em Deus desde os tempos eternos. Alguns estudiosos dizem que Jesus ele não era conhecido na eternidade, na forma como ele se apresenta ao mundo, como uma terceira pessoa, mas como palavra, como verbo, como logos divino. Outros acreditam que os anjos só passaram a conhecer este mistério da encarnação, depois que Cristo ele é anunciado nos céus, que ele deveria vir à terra para que os homens conhecessem, então, o Filho de Deus encarnado. Eu, particularmente, discordo um pouco dessa posição, porque tanto os anjos quanto os demônios tinham conhecimento da pessoa de Jesus e sabia que ele era Deus e que ele era o Filho de Deus. Então, eu acredito que Cristo é um mistério oculto desde os tempos eternos à humanidade, mas os seres espirituais, todos eles tinham plena consciência de que Cristo era Deus e de que Cristo veio a este mundo como Filho de Deus, materializando-se em forma humana, para que ele fosse conhecido como Salvador do mundo. E quando existe aqui essa ordem de Deus dizendo, e todos os anjos de Deus o adorem,
não é porque os anjos não conheciam a Cristo, mas é para que isto fosse demonstrado que Cristo não era uma criatura de Deus como os seus anjos, mas que ele era Deus e o Criador também dos próprios anjos. Paulo disse que, sem dúvida, este é o grande mistério da piedade, pois Deus, o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, que estava no seio do Pai, ele agora se revela, se manifesta em carne, ele é justificado no Espírito, ele é contemplado pelos anjos em sua forma humana, pregado entre as nações, ele é crido no mundo e recebido acima na glória. Então, é o grande mistério da piedade é este. Tópico 3.3 nos explica que antes da criação dos céus e da terra havia um princípio absoluto da unidade indivisa do Deus Trino e Todo-Poderoso. Havia um conhecimento de um só Deus em uma só essência. Desde Gênesis capítulo 1, versículo 1 nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é o primeiro na ordem da revelação. Né? A essência era de natureza espiritual. Não existia filho, nem Pai ou Espírito Santo em distinção cósmica para o mundo, né? Como nós a conhecemos hoje, né? Em nossa mente limitada, pois desde a eternidade o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram um só Deus e um só Senhor. Então aqui, nós vamos entender que desde a eternidade Deus ele se identificava como o Deus criador de todas as coisas. Né? Os anjos conheciam essa divisão, né? Conheciam que Deus, o Pai, né? Juntamente com o Filho e o Espírito Santo, era um único Deus. Mas para os israelitas, eles não sabiam deste grande mistério que esteve oculto desde os tempos eternos. Deus se revela de uma maneira maravilhosa aos homens, né, como o Pai, Filho e Espírito Santo, por causa do propósito da distribuição econômica dos planos divinos e também por causa da necessidade da encarnação de Cristo. Deus se revela primeiro como Deus criador de todas as coisas e como um único Deus, justamente para não confundir a mente dos filhos de Israel, como nós acabamos de dizer. Mas a encarnação, nós vamos ver isso aqui na página de número 21, né, no tópico 3, continuando aqui o tópico 3.2, na última linha, que diz que é a encarnação, que a partir de Gênesis, o Logos e o Espírito surgem na criação. Então, antes de Gênesis, ninguém conhecia Deus, né, da forma como nós o conhecemos hoje, como sendo um só, composto de 3 pessoas. Mas aí em Gênesis, logo lá nos primeiros versículos, no primeiro capítulo 1, versículos 1 e 2, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra terra, porém, era sem forma e vazia, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e que disse Deus, quando surge esta afirmação de que disse Deus, é a palavra entrando em ação. É Cristo entrando em ação para criar todas as coisas. Então, nós já vemos na criação Deus se revelando no princípio, né, e o Espírito Santo se revelando como aquele que pairava sobre a criação. E pegando essa ideia de que no princípio criou Deus os céus e a terra, o Evangelho de João, no capítulo 1, vai nos dizer que no princípio era o Verbo, e que o Verbo estava com Deus, e que esse mesmo Verbo era Deus. É uma clara alusão no prólogo do Evangelho de João, de que aquele Deus que lá no princípio criou os céus e a terra, estava embutido ali nesta presença gloriosa, né, nesta essência gloriosa, a presença do Filho e também do Espírito Santo. Então, a partir de Gênesis é que nós vemos Deus, o Logos, que nesse caso o Logos aqui é visto como Cristo, como palavra, como o Verbo de Deus, e o Espírito Santo aparecido entre nós como criaturas, mostrando a divindade a partir, em movimento sinérgico, né, movimento trinitário a partir dela, para que Deus possa se revelar ao pecador. Tópico 3.3 vai dizer a revelação ontológica de Deus a partir do Filho. Então, nesse princípio absoluto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo,
na eternidade, em sua igualdade ontológica, em sua natureza una e indivisa, era conhecido no céu como Jeová. Deus é Jeová, Jesus é Jeová e o Espírito Santo também conhecido como Jeová. Na eternidade, o Filho unigênito não era conhecido como filhos, mas como Deus Todo-Poderoso, como Logos, como Palavra de Deus, né? E a esfera do mover de Cristo era o seio do Pai, né? Ele diz, eu saí de Deus. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 18, nos diz que ninguém conhece a Deus, mas o Deus, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, foi esse quem o revelou. Então, nessa natureza ontológica, a comunidade divina era composta por Pai, Filho, Espírito Santo, assistida ali por todos os anjos que haviam no céu. Então essas pessoas viviam em plena igualdade, entretecidas no núcleo dessa divindade, interpenetrada no núcleo dessa divindade, mas misteriosamente este Logos, por causa da revelação e da necessidade da encarnação, ele recebe neste mundo, né, um corpo, né, e a partir da revelação de Cristo, aqui nós vemos que este Filho, que era o Logos, que estava como palavra nos céus, ele se materializa esvaziando-se da sua glória, se materializa na forma de um ser humano, assumindo a nossa humanidade com todas as propriedades que ela contém, e a partir desse momento, esse Filho de Deus, ele então se revela para nós. E isso é conhecido como distinção cósmica da Trindade. Cosmo quer dizer mundo. É a distinção que nós temos em nossa visão de mundo, de que esse Deus que é único agora se revela para nós como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Então, aquele que estava no seio do Pai como Logos, como verbos, ou como verbo ou como palavra, ele se submete temporariamente ao Pai, né? E misteriosamente ele é encarnado no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. Quando ele nasce nesse mundo por ordem do anjo de Deus, ele recebe o nome de Jesus e o título de Cristo para cumprir todas as profecias que falavam sobre ele no Velho Testamento. Então, eu espero que eu possa ter contribuído com cada um dos irmãos e eu, finalizando aqui esta lição, eu gostaria que o nosso professor enfatizasse que Cristo é aquele que revela Deus, né, para a humanidade. Que Cristo é um mistério que esteve oculto em Deus desde os tempos eternos, mas que foi revelado neste último tempo por amor a nós. Então é por amor à criação é que Deus se apresenta como Pai, Filho e Espírito Santo por causa da distribuição econômica dos propósitos da salvação, em que Deus tem que se revelar como Criador, Cristo tem que se revelar como Redentor e o Espírito Santo tem que se revelar como aplicador da salvação. Mas que os três são coiguais, coeternos, e que Cristo é que nos traz o clareamento máximo desta revelação, que ela começa a nos aparecer de modo muito, vamos dizer, de modo muito singelo no Velho Testamento, mas que vem com a sua máxima claridade no Novo Testamento, sobretudo nas afirmações de Cristo e também nas cartas apostólicas. Conseguindo trazer isso para os nossos alunos, eu creio que o nosso professor já cumpriu todo o seu objetivo. Então, eu agradeço aqui a oportunidade, espero que esta aula tenha contribuído com você e que você tenha sucesso. E então, em nome de Jesus, eu agradeço aqui a participação e até a próxima vez, em nome de Jesus.